vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente tem um papo de escritor e eu vou bater um papinho com vocês sobre a primeira experiência com livros. Vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, qual foi o meu primeiro livro, qual era o gênero, do que eu falei, se foi difícil, se foi fácil, de onde eu tive a ideia de fazê-lo e o principal, por que eu decidi abandoná-lo completamente. Se você tá fazendo o seu primeiro livro ou terminou agora e você quer compartilhar um pouco da sua experiência, coloque aqui nos comentários como foi pra você, sobre o que falava o seu livro, se foi difícil ou não, se você deseja publicar ou não, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de prosseguirmos, eu quero logo lembrar você de deixar o seu like nesse vídeo para aumentar o nosso engajamento. Se você ainda não tá inscrito, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações para você ser avisado quando eu postar novos vídeos. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos escritores ou com outras pessoas que você queira compartilhar. E também quero tirar um momento especial para agradecê-los, porque nós finalmente batemos os 500 inscritos. Muito obrigada a todos que estão ajudando, que estão assistindo, que estão compartilhando. E vamos lá correr atrás dessa meta agora de 600 inscritos. Vamos pro vídeo de hoje. Bom, gente, a minha experiência com livros começa quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, quando a minha mãe comprou um livro pra mim. É um livro de biografia, mas voltado para o público infanto-juvenil. Então a biografia era bem interativa, tinha narração, então se tornava uma leitura muito rápida, bem simples, gostosa, que não dava vontade de parar. Essa foi a minha primeira experiência e a partir daí eu fui lendo outros livros também de histórias, todos cristãos. Livros que foram me ajudando muito a criar esse gosto inicial pela leitura. Depois de um tempo, eu comecei a fazer alguns poemas, quando eu tinha nessa faixa aí etária de 11 anos, 10 anos, 12 anos, por aí. Eu comecei a criar poemas, geralmente eram poemas românticos, eram paródias de outros poemas. E eu criei um pouquinho desse gosto pela escrita a partir desses poemas. Porém, eu posso dizer que a minha maior influência para criar o gosto pela escrita eram as brincadeiras que eu fazia na infância. Quando eu era pequena, eu ia muito pra casa da minha avó e eu brincava com as vizinhas dela de encenar histórias. E a gente criava muitas histórias fictícias pra gente fazer como se fosse um filme, uma série, uma novela. E a gente ficava encenando as cenas e criando outras ideias do que ia acontecer. Criava os personagens, criava os cenários. Então a gente se divertia muito fazendo isso. E esse foi um dos principais motivos que me ajudaram a desenvolver a minha criatividade. Então eu tinha uma mente muito fértil, a gente tinha muitas ideias pra criar histórias e a gente inventava muito. Fazia fantasia, fazia ação, fazia romance, fazia tudo que desse na telha, a gente estava fazendo lá. Então os finais de semana que eu ia pra casa da minha avó, pra mim, eram os dias mais esperados da semana, porque era o dia que eu aflorava toda a minha vontade de criar com as minhas amigas, era muito divertido. Então, em um determinado dia, lá em 2014, a minha vizinha veio pra minha casa brincar comigo. Eu tinha 13 anos, mais ou menos, e ela me contou que ela tava criando um livro com um amigo dela na escola. Quando ela começou a me contar a experiência dela, eu fiquei muito intrigada com aquilo. Achei muito interessante o que ela tava fazendo e tive muita vontade de fazer também. Nesse dia, quando ela saiu, a primeira coisa que eu fiz foi sentar na frente do computador aqui de casa e inventar uma história pra começar a escrever. Eu tinha muitas ideias na minha cabeça, até mesmo em casa, antes de dormir, na hora de tomar banho, eu ficava criando histórias o tempo todo. Então eu imaginei, por que não registrar essas histórias, deixar lá para as pessoas lerem e tal. E eu queria mesmo fazer isso. Então a gente vai aí falar especificamente do meu primeiro livro. O nome desse livro foi Sonho da Noite. Foi um livro de 35 páginas, um livro bem curtinho, que atualmente seria considerado mais um conto, porque os fatos aconteceram bem rápido, tinha um cenário específico, poucos personagens. E eu consegui aí desenvolvê-lo dentro desse espaço bem curto, escrevi em poucos dias. Inclusive, eu trouxe aqui pra vocês verem, porque na época, assim que eu terminei, eu tava muito animada. E eu queria imprimir esse livro pra deixar mesmo em folhas. Então aqui está, gente, esse livro. Na época eu fiz uma capa bem moderna, gente. Eu vou contar um pouquinho da história pra vocês. A personagem principal se chamava Karen e ela vai fazer um intercâmbio durante o ensino médio dela, ela vai pra França. E lá nesse intercâmbio ela conhece um garoto que era da turma dela, que também veio do Brasil com ela. Eles já se gostavam um pouco antes, mas eles não tinham muito contato e eles começam a se aproximar mais. Acontecem algumas coisas que aproximam os dois durante esse... Meu Deus, meu nome. Gente, esqueci o nome. Viagem não, gente.
Não consegue, né? Durante esse intercâmbio que acaba aproximando-os mais, até o dia em que o professor de biologia faz uma excursão com a turma e leva eles pra uma área de reserva, onde a Karen acaba ultrapassando um dos limites sem perceber e ela acaba sendo picada por uma cobra. Dessa picada, ela vai parar no hospital, ela fica muito mal e ela é internada e fica em coma. E durante o coma dela, ela recebe algumas visitas desse garoto, que é o Liam, e ele vai aos poucos falando dos sentimentos que ele tinha com relação a ela. Até o dia em que ele finalmente resolve se declarar. Ele declara todos os sentimentos pra ela, a coisa mais melosa, mais clichê do mundo. E fala pra ela que ele gosta dela, que ele é apaixonado por ela, que ele não sabe viver sem ela e essas coisas, né, clichês que todo mundo conhece. E depois ela acorda e aí ela também se declara pra ele, acontece o maior clima e tal, eles conversam. Só que ela diz que tá com sede e aí depois de toda aquela série de declarações e amor, ele sai do quarto pra pegar água pra ela e ela acaba tendo uma morte súbita. E aí todo mundo pensa que ela morreu e fica muito triste porque ninguém esperava por isso, porque ela se recuperou daquela picada, ela passou vários dias em coma e já era pra ela estar bem, mas ela teve uma morte súbita e todo mundo ficou muito chocado, até o próximo capítulo, que é quando ela acorda de verdade, e aí tudo isso que aconteceu, a declaração dele, eles terem decidido ficar juntos depois de tudo que aconteceu, foi só um sonho. O coma dela durou, na verdade, só um dia, então por isso o nome do livro é Sonho da Noite. A pegadinha do malandro. E aí esse é o resumão da história que eu acabei de fazer pra vocês. Na época, eu era muito apegada a esse livro, eu gostei muito, achei a ideia dele muito boa, achei super criativo. Porém, ele não foi bem desenvolvido. Como eu falei pra vocês, eu tinha apenas 13 anos na época, então eu não tinha experiência, eu nunca tinha escrito um outro livro antes. Eu não estudava sobre a escrita, então acabou que a escrita ficou bem pobre, bem fraca, e a história ficou crua ali no meio, né? Não tinha aqueles detalhes que tornam tudo encantador. E a minha escrita era muito clichê mesmo. As palavras que eu usava, o tipo de reação dos personagens, a rapidez com que os fatos se desenrolaram. Acabou que com o tempo, né, que eu fui criando outros livros, que eu fui criando outras histórias, eu percebi que esse livro, ele era um livro muito fraco. Então eu decidi removê-lo, né, da plataforma que eu publicava. Lembrando que eu não publicava esse livro no Wattpad, eu publicava em uma outra plataforma, que era o Nia Fanfiction. E eu fui conhecer o Wattpad um ano depois, em 2015, que foi quando eu comecei Acampamento de Inverno. E depois de Sonho da Noite, eu também escrevi um outro livro, que eu também abandonei, que era Ser Feliz de Verdade. Até hoje eu tenho os dois salvos nos meus documentos, nos meus arquivos do computador. E por que, gente, que eu decidi abandonar esses dois livros? Como eu falei pra vocês, quando a gente vai desenvolvendo a nossa escrita, que a gente vai ganhando mais experiência, que a nossa escrita vai ganhando uma qualidade melhor, a gente acaba desenvolvendo ali um filtro de qualidade para os trabalhos de escrita em geral. E quando eu olho para os meus livros passados, eu acho muito difícil conseguir arrumá-lo e mostrar para as pessoas oferecendo aquilo ali como um bom trabalho. Então, para arrumá-lo mesmo, eu teria que reescrevê-lo totalmente e não está nos meus planos reescrever esses dois livros. Eu trago mais como uma memória, como uma lembrança afetiva e como um palco para o crescimento. Antes de eu escrever Acampamento de Inverno, que é o meu primeiro livro na plataforma do Wattpad, que eu publiquei em 2015, eu escrevi 3 livros, né, que foi O Sonho da Noite, Ser Feliz de Verdade, que foi o outro que eu falei pra vocês que eu abandonei. E eu escrevi também um outro livro com a minha melhor amiga, que foi um dos principais trabalhos que eu fiz que me ajudaram a desenvolver a qualidade da minha escrita. Até Acampamento de Inverno, eu considero ainda que a minha escrita não era tão bem desenvolvida como ela é hoje. E é uma coisa natural, porque quanto mais a gente pratica, mais qualidade a gente vai dando ao nosso trabalho. Eu tenho certeza que todo escritor hoje que faz um bom trabalho, ele passou por essa fase de escrever coisas muito ruins. Fazer um trabalho muito ruim, um trabalho bem pobre, um trabalho que a gente não sente orgulho de mostrar para as pessoas. Como eu sempre falo pra vocês, não tem como a gente sair de um degrauzinho lá no começo da escada e ir direto pro topo da escada. Eu sou ganhador, vencedor, master, melhor que todo mundo. Não tem como a gente fazer isso, né? A gente tem que passar por todas as etapas. E é muito saudável, porque a gente vai adquirindo as nossas experiências, a gente vai pegando sacadas de ideias, de cenas, né? De toques pra lidar com os personagens. Então ajuda muito, né? Ter essa gradatividade, essa gradação durante a nossa prática de escritura. Então eu tirei esse livro da plataforma um pouco tempo depois que eu comecei Acampamento de Inverno e eu fechei minha conta no Nia Fanfiction, fiquei só no Wattpad. Então essa foi a minha primeira experiência com a escrita, foi o primeiro contato que eu tive, gente, mas apesar do trabalho não ter ficado bom, foi muito gostoso fazer, foi um dos primeiros contatos. Na época eu achava que eu tava arrasando, né? Eu pensava que eu tava fazendo a coisa mais linda do mundo, muito top, muita qualidade. Aham, sei. Acaba que
depois que a gente desenvolve mais, a gente percebe que a gente cometia muitas falhas bobas, muitos erros que passavam ali despercebidos. E é bom quando a gente percebe que a gente conseguiu avançar no nosso trabalho. Então eu queria finalizar esse vídeo mandando um recado especial pra você que tá escrevendo o seu primeiro livro, que tá meio perdido ou que já finalizou, mas tá achando que não fez um bom trabalho. Não desista. Continue escrevendo, continue lendo, continue estudando, porque com a prática, o seu avanço na escrita vai ser natural, vai ser normal. Quanto mais você pratica, mais habilidade você vai adquirir. Mas isso precisa estar associado também com uma rotina de leitura. Então você não pode sair achando que você vai desenvolver magicamente a sua habilidade de escrita se você não está recebendo conteúdo suficiente para fazer com que essa habilidade avance. E esse conteúdo ele vai vir a partir da leitura, porque você vai tendo contato com esse mundo, você vai tendo mais contato com essa área e aquilo que você vai lendo vai internalizando dentro de você. Então você vai percebendo ali técnicas que você pode usar, você vai percebendo formas de escrita e você vai escolher qual é o caminho que você prefere. Todo escritor, apesar de saber nadar aí por todas essas áreas de tipos diferentes de escrita, tem o seu lado preferido. Por exemplo, eu prefiro narrar em primeira pessoa e eu costumo narrar muito no tempo presente, apesar de que atualmente, né, como vocês sabem, eu estou escrevendo Tempestade de Areia, estou amando escrever no passado, mas todo escritor vai ter a forma específica que ele gosta de escrever. Então você precisa encontrar a sua forma e achar onde você se encaixa. Isso vai te ajudar muito no desenvolvimento da sua escrita. Você vai cada vez mais pegando o gosto por essa coisa maravilhosa que é escrever. Então, gente, esse foi o papinho que eu vim bater aqui com vocês. Queria contar pra vocês um pouco sobre o meu primeiro livro, como foi que eu comecei nessa vida de escrita, por que eu parei, e mostrar pra vocês que é bem natural, até pras pessoas que hoje já têm bastante prática com escrita, que no início a gente faça um trabalho ruim ou mediano, que não agrade a muitas pessoas, e que até você mesmo olhe pro seu trabalho e fique: Meu Deus, que vergonha. é normal, gente. Então não desanime. Não pense que você é um escritor ruim por não estar conseguindo desenvolver um bom trabalho agora. Continue praticando, estudando, lendo e com certeza o seu trabalho vai ficar bem melhor lá na frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado de ouvir a minha experiência. Se vocês tiverem mais perguntas, dúvidas ou comentários pra fazer, se vocês quiserem contar como foi a experiência de vocês, podem deixar aqui nos comentários. A gente vai estar conversando como eu sempre faço com vocês, gente. É isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!